A vida do Homem-Aranha não é fácil, né? Seja nos quadrinhos, seja nos cinemas. E agora parece que também não tá fácil na vida real pra ele, né? Tudo indica que a Disney e a Sony estão brigando nos bastidores, ali atrás das telas. E isso pode tirar o Homem-Aranha do Sam. Nada chega de Homem-Aranha no Sam, não tem mais. Segundo diversas fontes de Hollywood, a Disney cresceu o olho pra cima do personagem e a Sony chutou o balde. Não, chega, acabou. Né? Essa treta ainda vai longe, eu vou te contar tudo sobre ela agora. Tem muita coisa mal explicada, vem comigo. Ei, Trunks, Peter aqui. O Homem-Aranha do Tom Holland é um sucesso incontestável. O personagem estreou pela primeira vez em Capitão América Guerra Civil e tudo indicava, né, que o herói estava finalmente dentro do CM. Acabou, não tem mais dúvida, ele tá no CM. Aí ele reapareceu, né, em Homem-Aranha de Volta ao Lar, ao lado do Tony Stark, virou poeira em Vingadores Guerra Infinita, voltou com tudo em Vingadores Ultimato. E agora, galera, destruiu as bilheterias de Homem-Aranha longe de casa. Realmente foi um sucesso casca grossa incontestável, não tem o que a galera discutir. Ele dá dinheiro pra caramba, tanto pra Sony quanto pro CM. Parecia tudo perfeito, mesmo pra quem tava do lado de cá das telas, né? A gente viu que foi aquela aliança perfeita entre a Sony e a Disney, concorda? Só que nos bastidores, né, a gente não viu o que tava acontecendo lá. E o bicho tava pegando, e agora o caldo entornou de vez. As duas empresas estão brigando e tudo pode acontecer com o Homem-Aranha. Será que ele vai mesmo sair do CM? Galera, não esquece o joinha pra dar aquela força, vocês sempre dão. Só lembrando, obrigado, valeu mesmo, de coração, vamos lá. Assim, olha, a notícia bateu como uma bomba, foi realmente uma bomba. Quando eu vi isso ontem, mandaram pra mim, cara, eu falei, caraca, não é possível. Disney e Sony, né, teriam brigado e acabou o acordo pra compartilhar, né, pra dividir o Homem-Aranha. Quem é fã pirou com a notícia, eu postei no meu Twitter lá, cara, a galera pirou. Como assim Homem-Aranha fora do UCM? Não dá. Como é que vai ficar o UCM sem um dos personagens principais da Marvel? Como sempre acontece nesses casos, a briga é por quê? Por dinheiro, sempre, cara. É triste dizer isso, mas a verdade é que o que move Hollywood é grana. Aliás, o que move praticamente o mundo inteiro, o mundo capitalista. Homem-Aranha Longe de Casa passou a casa do $1 bilhão. É o filme mais lucrativo do personagem de todos os tempos. E agora se tornou o filme mais lucrativo da Sony de todos os tempos. Da Sony inteira. É muita grana. E a Disney, logicamente, quer um pedaço disso agora, um pedaço maior disso aí. Se o personagem é da Marvel, né, foi criado pelo Stan Lee e o Steve Ditko, como é que a Sony pode ficar com o dinheiro todo? Você deve estar se perguntando. Porque a Sony comprou, ué. Lá atrás, antes da Disney comprar a Marvel tava na pindaíba, eu já expliquei isso pra vocês. Precisava de grana ou ia falir, não tinha desculpa. Eles resolveram esse problema vendendo os direitos dos personagens pro cinema, né, para várias empresas. A Sony comprou os direitos de adaptação do Homem-Aranha, pagou por isso. Ou seja, a Sony é dona do Homem-Aranha no cinema. Enquanto a Sony conseguir fazer um filme do universo do personagem a cada 3 anos, esse é o acordo, ok? Os direitos continuam com ela. Tá no contrato, é preto no branco. Não sei se você captou isso. Ou seja, se a Sony deixar de fazer um filme envolvendo o universo do Homem-Aranha no prazo de 3 anos, ela perde o direito do Homem-Aranha e volta pra Marvel. Então ela tem que sempre ficar fazendo filme do Homem-Aranha. Por isso que acabou aquele do Tobey Maguire, ela teve que fazer com o Andrew Garfield, né? Não podia deixar de fazer filme do Homem-Aranha. Aí o mundo dá voltas. A Disney comprou a Marvel, começou a produzir filmes, começou a ganhar muito dinheiro com o CM. E o jogo virou. A Disney sentou com a Sony, ok? Botaram uma mesa lá bacana, né? E fez outro contrato. Outras coisas. Nesse contrato, olha lá, a Sony emprestava o Homem-Aranha para 3 filmes e a Marvel ajudava a produzir 3 filmes do Homem-Aranha, mas sem botar a mão no bolso. Ou seja, a Marvel dava um up no Homem-Aranha, né? Botava o Homem-Aranha junto com outros personagens do universo. Pra Sony é bacana, caramba, a gente tá ficando com um personagem mais envolvido, com mais coisas, mais personagens orbitando esse universo, é bacana também. Aí quando fosse pra Sony, quando fosse a vez da Sony produzir um filme solo do personagem, pô, todo mundo ia querer ver, né? Já tá amado por todos os fãs. Então como é que funcionava? A Marvel ficava com o lucro dos filmes da Marvel e a Sony ficava com 95% do lucro dos filmes do Homem-Aranha. Olha isso. De novo, é preto no branco, ok? É assim que funcionou. Mas agora a Disney tá pressionando para alterar de novo esse acordo aí. A nova proposta da Disney é ajudar a produzir todos os filmes do Homem-Aranha e do universo dele daqui pra frente e rachar tudo mesmo. Meio a meio. Disney, meu irmão, a Disney tá querendo dinheiro. A Disney entraria com metade da grana da produção, a Disney sairia com metade do lucro das bilheterias. Parece justo pra você? Só parece. Agora que o Homem-Aranha é sucesso, é fácil pra Disney querer financiar metade do filme. Cara, é carta certa, sabe? É aposta certa. Pô, tu investe 100 milhões ali, recupera 500 milhões? Aí é moleza, até eu quero. Deixa eu investir 0,1% do orçamento. Só me dá 0,1% do lucro. Lógico que eu vou querer. Coloco 100 reais no filme, sai com 500.
E digo que ajudei? Além disso, galera, como a Disney é dona da marca Homem-Aranha, ela já lucra por fora com tudo que vende do personagem. Lancheira, caderno, revista em quadrinho, boneco, jogo, tudo. A Sony só fica com o dinheiro do filme, sabe? Do filme material licenciado ligado diretamente ao filme. Ou seja, a Sony faz um filme, a Disney vende um bonequinho, né? Onde a Sony deu uma levantada no personagem, a Disney vende o bonequinho, quem fica com o dinheiro é a Disney. Agora a Disney também tá querendo metade do lucro do filme da Sony. Ah, cara, na boa. E também pegou mal a Disney querer mudar o acordo agora. Pô, tinha acertado, cara. Acordado é acordado. Pelos termos antigos, a Disney deveria produzir um terceiro filme do Homem-Aranha e ficar com só 5% do lucro. Pô, a Sony ainda tá dando 5% do lucro do filme dela, que ela produz. A Sony já fez a parte dela, emprestou o personagem por 3 filmes. Agora, quando chega a hora da Disney tentar o acordo, ela quer mudar tudo? Pode isso. Você tá concordando com isso até agora? Aí já viu, né, cara? Se deu a desgraça aí. A Sony subiu as tamancas aí e falou que se for assim, ela não quer. Tá errada? Ela tá errada pra você? Homem-Aranha virou a franquia mais lucrativa da Sony, da empresa Sony. Vocês acham que os caras vão querer dividir essa grana meio a meio? Você ia querer? A Disney tem o UCM, tem X-Men, tem Quarteto Fantástico, Deadpool. Lembrando também que Venom faturou quase $1 bilhão. Sem dedo da Marvel, não teve nada da Marvel. Sem precisar dividir nada. Ou seja, não precisou o UCM levantar o Venom. Não, ou seja, a Sony tem condição de fazer um personagem se dar bem por conta própria. A Sony tá sentindo, tá dando aquele feeling que se garante, sozinha ela se garante. Tá ganhando confiança, tá percebendo que pode ficar com o Aranha-Verso, né, dela sem precisar do CM. Não, pô, tem o Aranha-Verso que fez mau sucesso também. Venom 2 tá vindo aí. Vai ter filme do Morbius. Vai ter filme do Kraven. Caramba, vai ser muito, muito irado o filme do Kraven. Mas também é aquilo. Você prefere ter metade de muito ou 100% de pouco? Se o Homem-Aranha sair do CM, será que a galera vai querer comparecer pra ver isso? Sem o dedo do Kevin Feige ali na produção, será que vai ficar bom mesmo? É um risco, né? Eu acabei de ler há pouco tempo agora que o pessoal tá querendo fazer boicote pra Sony. Eu acho sacanagem, cara. Ainda mais vendo por esse ângulo agora que, na minha visão, o grande culpado disso é a Disney que tá crescendo o olho. Ou seja, a Disney cresce o olho, a galera não vê isso e fala, vamos boicotar. Tá subindo hashtag aí no Twitter pra boicotar a Sony. Pô, isso é vacilo com a Sony, né? A Sony comprou, tem os direitos, cara, é dela. Por fora tudo bem, é da Disney, dos quadrinhos, os bonecos, tudo pertence à Disney. Mas, cara, no cinema é da Sony. E a galera vai querer boicotar o filme da Sony? Acho que é bom até espalhar essa mensagem pra galera entender que não é assim. O ideal mesmo é manter a parceria, né? E essa possibilidade ainda não foi descartada. Horas depois de vazar a briga na imprensa aí, as ações da Sony deram uma queda, caíram um pouquinho. Tem gente que acha que isso aí é uma manobra de marketing, que a Sony tá fazendo jogo duro pra valorizar o passe aí. Também tem gente que acha que a Disney tá usando a opinião pública, né, pra forçar a Sony a ceder. É uma situação complicada. As notícias mais recentes, olha, indicam que as duas empresas ainda estão negociando, ou seja, não é certo ainda, nada é definitivo. Fontes dos bastidores falaram que tanto a Sony quanto a Disney estão dispostas a conversar, a acertar tudo isso aí. Elas querem, lógico que querem, cara. É lucrativo pros dois. As informações que chegam é que o Kevin Feige, em pessoa, tá de olho no resultado das negociações. Ele quer muito continuar com o Homem-Aranha, lógico, né? Assim, a nível de fã do personagem mesmo, porque ele adora o personagem. O Kevin Feige, além de produtor, é fã. E assim, o que ele pode fazer? Ele é só o chefão lá do CM. Né? Ele não manda no que está sendo acordado entre Disney e Sony. Ou seja, não depende dele. Isso é papo para os chefões da Disney e da Sony. É outro patamar de comando, né? São os caras que fazem o check-in do Kevin Feige. Vai lá, vai comprar teu brinquedinho, vai comprar teu brinquedinho do Homem-Aranha, deixa a gente resolver aqui. De um jeito ou de outro, o Tom Holland tá salvo nessa treta aí. As fontes aí que estão vazando isso tudo garantem também que a Sony tá muito satisfeita com o trabalho dele, né, como ator, e quer ele para pelo menos mais 2 filmes. Ou seja, ele estaria, inclusive, trabalhando para isso. Isso pode ser uma participação especial ou, de repente, um filme só do Homem-Aranha. Esse cenário é algo que todo mundo já imaginava. Homem-Aranha com o 3º filme e aparecendo em Venom 2. Eu quero muito ver isso também. A questão agora é se isso vai fazer parte do CM ou não. Se a conta vai ser rachada, né? Se o lucro vai ser rachado entre Sony e Disney. A questão é Sony e Disney total. O ator fica lá, cara, chupando o dedo, não tem o que fazer. Lógico que a gente vai ficar aqui na torcida para que tudo se resolva. E eu acho que vai se resolver. Acho que vai continuar. É uma bola, seria uma bola muito fora da Disney, principalmente, né? A gente gosta de ver família unida, né? Essa aliança tem funcionado muito bem nas telas. Isso tem que continuar. Essa semana vai ser complicada pro futuro do Homem-Aranha. E, logicamente, qualquer novidade eu vou trazer aqui pra vocês. Mas sim, sinceramente, feeling vai continuar. Ele não vai sair do CM. Isso pra mim tá sendo muita tempestade de copo d'água. Mas, lógico que isso abala qualquer fã que quer ver ele continuando no CM. Que é a casa dele, afinal, né? De volta ao lar.
e agora expulso do lar? Não pode. E se liga, galera, daqui a pouquinho eu vou trazer outra bomba pra vocês, galera. É sério, não tô brincando, não é papo de vendedor não. Eu vou trazer um vídeo que vai te animar muito nesse dia de hoje e que vai mudar toda a indústria cinematográfica, na minha opinião. Fica na área, se inscreve aqui, ó, se inscreve, ativa o sininho porque você vai receber um aviso hoje ainda de um vídeo muito maneiro, que você vai gostar muito, muito de verdade. Obrigado de coração, tamo junto sempre, galera, até a próxima. Fui!